Oi, meus amores! Voltamos agora com a disciplina de História. Em História, primeiro nós vamos fazer o quê? A tarefinha, marcar a tarefinha de casa, que é essa aqui, ó. A página 123. Essa você vai marcar casa aqui em cima, coloca a data, tá? Aí eu vou explicar a tarefinha de casa e depois eu faço a correção da tarefinha que tem. Que tem assim, ó. As profissões se modificam com o tempo. Contorne com lápis azul as profissões que estão desaparecendo ou já desapareceram, não existem mais. E com lápis vermelho, as que ainda existem atualmente. Operário. Operário é aquela pessoa que trabalha em fábricas, em indústria. Existe ainda ou já desapareceram? Estão desaparecendo ou já desapareceram? Cabeleireiro. Cocheiro. Cocheiro era aquelas pessoas que ficavam com a charrete. Eles, era como se fosse motorista de charrete, tá? Engenheiro. Médica e chapeleiro. Chapeleiro é a pessoa que faz chapéu, tá? Vamos fazer uma pesquisa sobre as profissões? Faça a seguinte pergunta. Qual é a sua profissão? Depois, coloque na tabela abaixo o nome da profissão que for aparecendo. A cada resposta, faça um traço do lado ao entrevistado. No final, conte a resposta para saber qual é a profissão entrevistada que aparece em mais. Siga o modelo. Advogado. Teve marcação, 2 votos. Resposta total, 2 votos. Então, essa questão aqui, 8, o que é que você vai fazer? Você vai entrevistar as pessoas de sua família. Tio, titia, pode ser amigos também, vizinho. Você vai chegar lá e vai perguntar para o seu vizinho. Ah, não pode ir para casa? Se você não puder ir para casa de sua família, você faz o quê? Você liga. Pergunta qual é a profissão do tio, do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do vizinho do lado, do outro vizinho. Vai perguntando, faz uma entrevista. Você vai fazer essa entrevista, ó, com 4 pessoas. Se você entrevistou todos da sua família e ainda falta, pergunta ao vizinho. Se dá para colocar todos da sua família, você coloca só o da sua família, tá? Então, bota a profissão dele. Quando ele dizer, eu sou vendedor, por exemplo. Aí você vai lá colocar vendedor. Não precisa colocar o nome não, tá? Precisa botar vendedor. Não precisa colocar o nome da pessoa que você perguntou. Por exemplo, você perguntou ao papai. O papai disse que era vendedor. Você não precisa botar papai vendedor, não. Só precisa botar vendedor, tá? Aí vai pra mamãe. Mamãe, qual é a sua profissão? Mamãe vai dizer, você vai marcar lá. Vai botando. No final, aquela profissão, você vai contar qual foi a profissão. Quando você entrevistou as pessoas que mais apareceram. Foi médico, foi dentista, foi vendedor, foi motorista, foi professor de educação física. Você vai colocando, tá? Vê lá. Então, bem fácil, não é? Essa é a tarefa de casa, só essa. Não tem mais outra não. Aí a gente vai voltar agora para a página 122. Por quê? A página 122 foi a página em que nós fizemos a tarefinha de casa, não foi? Nós vamos fazer a correção agora. Tem assim, ó. Quem usa pelos instrumentos de trabalho, escreva o nome das profissões. Quem usa o pincel e a tinta? Qual é o profissional? Pintor. Colocou pintor? Se você colocou pintor, parabéns. Quem usa agulha, linha, tesoura? A costureira. Ó, eu tô dessa aqui, ó. Essa primeira questão, tá? Agora, quem usa a martelo, a fita métrica, o serrote, a furadeira? O marceneiro. Não é isso? Pronto. Aí tinha uma coluna, não é? Essa questão 5 aqui, ó. Que tinha assim, ó. Profissão, o que faz? Eu tinha, deixa eu ver. Não foi isso? Profissão. E o que ele faz, né? Não, o que faz? Pronto. Vamos lá. Trata dos dentes. Quem é que trata dos dentes? Dentista. Eu não vou colocar desse lado, porque já tem no seu livro, tá? Eita, tem dentista. Deixa eu ajeitar esse aqui, que tá horroroso. Pronto. Ó, eu vou fazer só essa coluna, porque essa já tem no seu livro. A outra é: cuida
plantas. Quem é? O jardineiro. Ensina aos alunos, que é o professor. Ajuda a cuidar dos doentes. Qual é esse profissional? O enfermeiro. Atende os telefones e faz ligações. A telefonista. Foi assim que você fez? Que é essa questão aqui, ó. A questão 5. Completou essa? Volte. Vamos para a questão 6. Ordene as sílabas e escreva o nome de cada trabalhador. Eu tinha Beirobom. Hã? Beirobom? Sei o que é isso, não. Robom B. Não sei. Mas se eu organizar direitinho. Deixa eu apagar. Deixa eu botar aqui do lado, tá? Ó. Se eu organizar direitinho, vai ficar como? A questão... Eu tô na questão 6 agora, tá? Tá aqui do lado. Ó. Tem assim no seu livro, ó. Bom, não é isso? Como é que ficou essa palavra? Eu vou botar aqui, ó. Bom. Beiro. Não é isso? A próxima tem rodeipa. Hã? Rodeipa. Rodeipa. Não dá. Deiropá. Não dá. Mas se eu botar, ó. Padeiro. Padeiro dá. Não é? Agora, eu tinha de pé iró. Que é isso? De peiró. Pro, dre, pé não dá. Então, se eu botar, ó, pé, dre, iró. Pedreiro. Aí deu. Concluí aqui a quinta questão, não foi? E aqui a sexta questão. E aí a gente finalizou. Que a gente trabalhou o quê? Com as profissões. Não foi isso que nós iniciamos trabalhando a última aula trabalhando com as profissões. E o que cada profissional faz, certo? Posso apagar? Pausa aí. Pausa aí. Porque agora eu vou para a tarefinha de hoje, tá? Então, a gente já marcou a de casa, que é a página 123, que você vai fazer uma entrevista com as pessoas da sua família para marcar as profissões, né? Tem nessa casa aqui hoje, tem assim, ó. Página 124. Essa daqui, você vai botar, ó, classe e data, que hoje é 1 de dezembro, tá? À medida que o tempo passa, algumas profissões vão desaparecendo, se transformam. Observe as imagens a seguir. Ó, antes, a lavadeira, ela lavava roupa assim. Lavava roupa no rio. Porque antes não existia água encanada. Isso muito antes, tá? Não existia máquina de lavar. E as pessoas juntavam todas as roupas que tinham e iam para a beira do rio lavar roupa. Hoje, elas lavam roupa assim. Tá vendo? Então, essa daqui, ela não existe mais. Essa profissão aqui de lavar roupa na beira do rio. Hoje, as lavadeiras já tem roupa, né? Máquina de lavar, tudo. Ó, antigamente tinha esse profissional aqui, ó, que era acendedor de lampião. Porque antes não existia a energia elétrica. Então, o que é que eles faziam? Tinha esses lampiões aqui, ó, essas lanternas aqui, que seria como poste, tá? A gente não vê os postes das ruas com as lâmpadas? Pronto. Antigamente não existia. Então, o que é que eles faziam? Eles botavam um pedaço de madeira bem grande e botava essa lanterna aqui. Só que essa lanterna, ela era a querosene. Então, o que é que eles faziam?
toda noite. Tinha, quando chegava 5h30, por aí, tinha um profissional, que era esse homem aqui, ó, esse profissional aqui, que ele ia acender essas velas, essas lanternas. Imagine, porque na rua a gente tem muitos postes, não é? Pronto, ele tinha que passar de poste em poste acendendo. Só que, antigamente, não existia tantos postes assim, não. Então, era um no começo da rua, o outro lá no final, era distante. Mas, mesmo assim, esse profissional aqui, que era o acendedor de lanterna, ele tinha que acender todas as lanternas da rua. Então, essa é uma profissão, nessa época era uma profissão muito comum. Mas, quando surgiu a energia elétrica, esse acendedor de lanterna não existe mais. Por quê? Os postes de hoje em dia tudo com lâmpada luz elétrica, não é? Então, não precisa mais desse profissional. E essa foi uma profissão que ela foi extinta. Ela não existe mais, tá? Qual profissional acima se transformou ao longo do tempo? Letra A. Foi a lavadeira ou foi o acendedor de lampião? A lavadeira, não foi? Porque agora a lavadeira já tem o quê? A máquina de lavar, não lava mais na beira do rio. Imagina você pegar toda a roupa suja da sua casa e procurar um rio. Às vezes o rio ficava distante para lavar a roupa. Então era bem difícil, não é? Então, aí veio a tecnologia, veio a modernidade, e aí começou a surgir o quê? As máquinas de lavar, que hoje em dia as pessoas lavam roupa na máquina. Aí, qual é a profissão? Isso é a letra A, tá? A letra B. Qual profissional não existe mais, que foi extinta? O acendedor de lanterna, de lampiões, né? Aqui. Bota acendedor de lampiões. Que essa daqui não existe. Foi extinta. Com o surgimento da energia elétrica não existe mais, tá? Essa daqui se modificou, né? Mas essa daqui não, essa foi extinta mesmo, não existe mais, tá? Questão 10. Observe as imagens. O desempenho das profissões do dentista antigamente. Atualmente e atualmente. Descreva na linha abaixo quais diferenças podemos citar entre essas duas, com a ajuda de um adulto. Ó, antigamente, olha como o dentista cuidava do dente do... Ele botava o pé, ele pegava com alicate para puxar o dente. Olha hoje em dia tem um monte de aparelho, né? Então, ó, ele não se protegia, não usava máscara, não usava nada. Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo protegido, moderno, né? Então, você vai ver quais são. Observe a imagem e o desempenho da profissão do dentista de antigamente e atual. E descreva na linha abaixo quais diferenças podemos citar entre elas. Quais são as diferenças que a gente pode observar nessas duas? Ah, você tá vendo que antigamente aqui tinha um lampião? Ó, não era luz elétrica, era um lampião, tá vendo? Hoje em dia não, hoje em dia é tudo com lâmpada moderna. Olha, quando ele puxava o dente com esse alicate horroroso, olha onde ele cuspia, nesse balde aqui, né? Agora, nessa latrina aqui. Agora, ó, tudo moderno, né? Então, vamos lá. Vamos citar as diferenças. Então, nós podemos ver que, será que antigamente era seguro? Tinha os instrumentos de trabalho, era adequado? Era mais o quê? Mais, vamos dizer, mais manual, não é? Hoje é mais tudo mais moderno. Então, vamos lá. A gente pode citar, ó, questão 10, tá? Os instrumentos de trabalho. Os equipamentos de higiene. Porque antes não tinha tanta higiene assim não, né? Vê.
Olha, observa a cena. Ele pisava, botava o pé na cadeira para puxar, porque como o dente é muito forte, né, ele fica fixo, ele tinha que fazer muita força, balançar muito. Vê hoje em dia, a pessoa não ficava tão confortável. Aí hoje em dia é bem mais confortável, né? Ele não usava máscara, não usava luva, não usava nada. Ele pegava e puxava. Então não tinha higiene, muita higiene, né? Porque nem para o paciente, nem para o profissional. E segurança. Não tinha muita segurança, né? Essas são algumas sugestões, mas você pode ver aí, observar e colocar mais, tá? Então, aí nós estamos vendo, com o passar do tempo, não é? Com a modernidade, veio para trazer mais benefício, mais segurança, mais higiene. E hoje em dia que a gente sabe mesmo que a higiene a gente precisa estar com ela tudo ok, tá? Aí o próximo assunto que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó. Trabalhos infantis. Ó, vocês são criancinhas privilegiadas, vocês têm o papai, a mamãe e a família que cuida de vocês. Mas a gente já viu que tem muitas criancinhas aí na rua que não tem uma pessoa que cuide por ela. Por conta de situações financeiras, por conta que os papais estão desempregados, não têm onde morar. E eles fazem o quê? Eles trabalham. Em vez de, ó, você vai toda tarde para a escola, não vai estudar? Graças a Deus, não é? E a sua família. Mas essas criancinhas, elas têm crianças que ainda, vê, nós estamos no século XXI, e tem criança que ainda não vai para a escola. Por quê? Eles têm que trabalhar para ajudar a família. E como é que eles vão trabalhar? Eles trabalham vendendo coisa, eles trabalham no semáforo vendendo bala, que a gente vê muito. Eles vendem Dudu, vende frutas, vende verdura. Dudu são aqueles picolés de saquinho, tá? Então, eles fazem o quê? Eles vão ajudar a família. E eles deveriam estar onde? Na escola. Aí, vamos lá, ver esse texto, tá? Aqui você vai dar classe, data, tá? Vamos lá. Trabalho infantil. É toda forma de trabalho feito por criança ou adolescente, abaixo da idade mínima exigida. O trabalho infantil é proibido por lei. No Brasil, país onde vivemos, só é permitido trabalhar, como regra geral, a partir dos 16 anos. Então, até 16 anos, criança não trabalha. Outra coisa, trabalha com 16 anos, pode trabalhar, mas continua estudando, não pode deixar os estudos, tá? A partir de 16, a partir de 14 anos, com condições de aprendiz. Mesmo assim, não podendo esse trabalho ser à noite. Além deles não poder deixar a escola, porque eles vão trabalhar como aprendiz. Eles vão trabalhar, vão ganhar meio expediente, não trabalho o dia todo, tá? É meio expediente. Vão ganhar uma quantia para ajudar a família, tá? Mas não pode ser durante a noite e eles não podem deixar de estudar, eles têm que estar estudando, tá? É mais comum existir trabalho infantil em países mais pobres, pois as crianças ajudam a família financeiramente. Podemos ver constantemente nas ruas vendendo alguma coisa ou oferecendo algum serviço em troca de dinheiro, como limpar vidro de carro, não é? Vender pipoca. Então a gente vê muita criança nessa situação. E isso é permitido? Não. Perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, lembra o ECA? Criança não trabalha, criança tem que ir para a escola, criança tem que ter hora de brincar, criança tem que se alimentar e não trabalhar. Trabalhar é coisa para adulto. Ah, com 16 anos pode trabalhar, não é isso? Mas ele trabalha meio expediente só, não é o dia todo feito um adulto, não. E tem que ganhar um salário e ele não pode, de jeito nenhum, deixar parar de estudar, certo? Que os estudos, a educação é prioridade. Aí eu venho para a próxima página, que é a página 128. Essa a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, pausa nessa daqui que a tia vai apagar essa, pra gente fazer essa. Posso? Pausei. Aí tem assim, ó. Trabalho de criança não é brincadeira, não. Trabalho de criança não é carpinar a roça, é ajudar a mãe. Somente naquilo que possa. Trabalho de criança não é escavar o lixão, é frequentar a escola e fazer a lição. Fazer malabarismo, que brincadeira legal, mas não
para pagar de pegar, não, perdão. Trabalho de criança, vou começar de novo, tá? Não é carpinar roça, é ajudar a mãe somente naquilo que pode. Então, ele está dizendo o quê? Que a criança não pode estar na horta, né? Ou no jardim, trabalhando, não. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que ajudar a mãe, o quê? Naquilo que ele pode. Ah, tirar o prato, colocar na mesa. Ah, arrumar sua caminha quando acordar. Puxar o lençol. Pegar o seu pijaminha, se você vai usar ele à noite novamente, colocar em cima da sua cama. Isso você pode, não pode? Ah, eu vou pegar, tomar banho, eu vou pegar minha toalhinha, vou botar lá para secar no varal. Então, isso a criança pode, se você alcançar o varal, lógico, né? Mas o que você não pode fazer é o quê? Lavar, passar, arrumar, cozinhar, isso não, você não pode, tá? Que não é trabalho. Trabalho de criança não é escavar lixão. É frequentar a escola e fazer a lição. Ele está dizendo o quê? Porque tem muitas crianças que vão para o lixão. O lixão é onde fica, o pessoal recolhe todo o lixo das casas, né, das fábricas, e leva para um lixão, que é um aterro sanitário. Para lá o lixo ter né, o destino que vai final. E aí o que é que acontece? Muitas crianças carentes, elas vão para o lixão catar aquele lixo para ver o que pode ser reciclado, o que pode vender. E aí ele está dizendo que não pode fazer isso. Por quê? Além dele se correr o risco de se contaminar, se cortar, pegar doenças, não é? Porque o lixo tem muito resto de alimentos, resto de coisas apodrecidas, tem vidros, né? Tem pregos, e eles podem se machucar. E ele não pode, ele tem que fazer o quê? Tá na escola para fazer a lição, não é? Aí, ó, fazer malabarismo, que brincadeira legal, mas não para ganhar dinheiro na esquina, no sinal. Porque a gente vê criança fazendo malabarismo na rua, né? Aquelas brincadeiras de circo, em troca de dinheiro. E ele está dizendo que não pode. Se a criança está fazendo malabarismo em casa para brincar e se divertir, maravilha. Mas para ir para o sinal, que está correndo risco, que é avenida, carros, pode se machucar, pode provocar um acidente, né? E ele ficar muito ferido. Isso não pode, tá? Em troca de dinheiro. Copie do texto do poema que você tem presenciado. E eu tenho aqui 3 cenas, tá? Ó, numere a imagem de acordo com o texto. Então, eu tenho a cena 1, a cena 2 e a cena 3. Essa em que a criança está no lixão, procurando lixo para vender. A primeira cena, essa aqui. É a número 2, que tem assim, ó. Trabalho de criança não é escavar o lixo, o lixão. É frequentar a escola, não é? Agora, a outra, essa criança está fazendo o quê? Malabarismo. Aonde? Na rua, na avenida. Pode? Não. Qual é o trecho do poema, a estrofe que fala sobre isso? 3. Que ele não pode fazer malabarismo para ganhar dinheiro. E a última, ele está, ó. Essa é uma área rural e ele está na roça. Na roça é o lugar onde faz o plantio, trabalhando. E ele não pode, né? Ele pode fazer pequeno serviço para ajudar a mamãe dentro de casa, mas não está, ó, na lavoura, na plantação. Certo? E essa é a questão 1. A questão 2, você tem que tirar, ó, copie no trecho do poema o que você já tem presenciado. Você já viu alguma criança catando lixo? No sinal, se você viu catando lixo, você coloca a estrofe 2, que é essa aqui. Se você já viu criança fazendo malabarismo, você bota a questão 3. Se você já viu criança fazendo plantio, questão 1. Então, eu vou colocar que eu vejo muito, é a questão 3. Então, eu vou colocar 3, mas se você presencia 2, você coloca 2, tá? Que você vai copiar a parte 1, 2 ou 3 aqui, de acordo com o que você vê na rua, no seu dia a dia, tá? Então, como eu vejo muito, é essa aqui, ó, a 3. Fazer malabarismo. Que brincadeira legal. Mas não
para ganhar dinheiro na esquina no sinal. Eu vejo, quando eu vou sair, assim, eu vejo alguma situação dessa. E eu também vejo, sabe o quê? Crianças catando lixo. Ontem mesmo, quando eu passei, quando eu estava voltando da escola, eu vi uma cena bem feia, que aqui em Rio Doce a gente tem um campo chamado Campo de Biai, que eles fizeram um estádio e tudo. E lá teve o pessoal começa a botar lixo, né? E tinha uma área com lixo e tinha um homem já adulto e duas crianças. Eles estavam abrindo os sacos do lixo que o pessoal botaram. Acho que o carro não passou do lixo. E eles estavam abrindo e as crianças mexendo naquele lixo sem luva, sem nada. E isso, eles podem ali se cortar, eles podem pegar uma doença. Eles estão pegando um lixo, tem todo tipo de lixo ali. Então, isso foi de cortar o coração, tá? Então, eu vou colocar a 3 e a 2. Aí, você coloca de acordo com o que você vê. A número 1, a gente não vê muito, que é mais na área rural, não é? Mas a 1 e a 2 a gente vê muito. Então, eu vou botar a 2 aqui também. Aí, você escolhe a que você bota. Essa daqui, ó. Trabalho de criança não é carpinar, não. Não é carpinar, não é. Não vou botar essa carpina, não. Não é escavar o lixão. É frequentar a escola e fazer a sua lição. Então, essa daqui é o quê? Você vai ver. Se você vê mais crianças procurando coisas no lixo, mexendo no lixo, é mais comum você ver, ou é criança fazendo malabarismo. Então, você vai colocar uma das duas, tá? E a gente viu que criança não é... Porque o lixo é um lugar... Os lixões são muito perigosos. Aquele lixo que a gente tira da nossa casa, não é? Às vezes está até misturado, resto de alimentos, e às vezes tem vidros ali, objetos cortantes, lata, né, dos enlatados que a mãe usa na cozinha. E ali, se uma criança ou qualquer pessoa for mexer, ele vai se machucar, vai. Então ali, ó, é muito perigoso. E criança não pode estar ali de jeito nenhum. Mas, infelizmente, a gente vê muito disso. Não vê? Quando a gente passa nas ruas, quando a gente passa nas avenidas, às vezes a gente passa a ver criança isso. Quando você vai, eu não sei se você vai muito no centro da cidade, mas outro dia eu fui ali no Cais de Santa Rita. É uma parte que dá dó. Você sai de lá com o coração partido. Porque você vê crianças brincando nas ruas. Tem muitos moradores de ruas. Tem uma área lá que eles fizeram tipo moradia mesmo. E eles ficam, a gente vê lixo, a gente vê crianças brincando ali, a gente vê criança mexendo com lixo. O restante que veio, aqueles resíduos de feira que tem o mercado de São José ali, né? Aí eles pegam aqueles restantes e eles levam muito para se alimentar, né? Para comer, porque não tem comida e eles vão comer o resto de frutas, verduras que encontram ali, infelizmente. E aí você vê crianças de todos os tamanhos. Pequenas, crianças grandes, crianças maiores, adolescentes. E vê adultos, né? E aí, muitas vezes os adultos usam as crianças, a própria família, tá? Eles usam as crianças para pedir dinheiro, porque eles sabem que quando a gente vê criança, a gente fica com o coração, né?
mexido. E a tendência da gente é ajudar. Então, eles se aproveitam disso e botam aquelas crianças para pedirem. E ali eles estão correndo alto risco, porque eles ficam naquelas ruas. Eu já vi até crianças pegando, eles usam um termozinho, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Amorcegando, que é pegar ônibus. Eles não entram no ônibus, eles ficam fora, se equilibrando ali, na porta do ônibus. Então, assim. Outro dia eu estava também indo trabalhar e quando eu fiz, subiram duas crianças. Um devia ter uns 12 e o outro deveria ter 7, 8 anos. E eles estavam pedindo. Eles estavam tão sujos, tão sujos, tão sujos. Eles estavam pedindo para comer, porque estavam com fome e eles estavam pedindo dinheiro. Muitas vezes é verdade, mas muitas vezes a família está por trás disso. E quando a gente dá dinheiro a ele, em vez da família deixar para ele realmente comprar o pão que ele estava pedindo, que nesse caso ele estava pedindo dinheiro para comprar o pão para comer. Mas muitas vezes a família pega aquele dinheiro e compram e tomam das crianças quando as crianças chegam em casa com dinheiro. E aí, muitas vezes é para comprar alimento, mas muitas vezes é para comprar bebida, cigarro. Se aproveitam disso. E aí, eu também tinha, outro dia chegou no ônibus, também subiu no ônibus uma mulher. Ela era jovem, mas ela já estava com um bebê. E ela estava pedindo dinheiro. Mas eles estavam tudo sujos, com o bebezinho, chega a dar pena. Eles estavam com feridinhas na pele, assim, o bebezinho. Ia de cortar o coração. E ele estava segurando a fraldinha, um paninho para a chupeta. Mas estava tão sujo, tão sujo, tão sujo, sem higiene nenhuma. E a moça era jovem. Tudo bem que eu sei que a situação de trabalho está bem difícil, né? E ela com a criança, se realmente aquela criança era filho dela, é mais difícil ainda, complicado. Mas assim, o que me chamou a atenção é que não tinha higiene nenhuma naquela criança, naquele bebezinho. E é uma coisa que te corta o coração. E ela estava pedindo dinheiro para comprar o leite. Eu espero realmente que seja para comprar o leite da criança, porque muitos deles não compram, né? Fica pedindo, infelizmente, e desvia o dinheiro para outros meios, para comprar bebida, para comprar cigarro. E aí é de cortar o coração. E aí o nosso Estatuto da Criança, o ECA, que ele diz que toda criança deve ser protegida, aquela criança estava com a mãe, mas ela estava sendo protegida, né? E assim, o ideal seria que a mãe tivesse um local para trabalhar, para poder cuidar melhor do filhinho dela, se era filho mesmo, né? Que a gente não sabe, que às vezes eles pegam até criança só para pedir, mas dizem que a filha não é. Mas eu espero que seja, né? Porque as pessoas hoje em dia realmente fazem muitas coisas que não deveriam. Mas o que a gente está dizendo aqui, que criança não é para trabalhar. Todo mundo sabe que criança tem que estudar, criança tem que brincar, criança tem que ser criança. Tem idade para tudo. Né? Tem idade para ser criança, tem idade para ser adolescente, tem idade para ser adulto, para ser idoso, tem idade para tudo. Mas criança tem que curtir essa fase de criança. E jamais, não é permitido criança trabalhar. Tia, mas a gente vê na televisão. Vê. Mas ali, ó, tem toda uma equipe por trás. Aquela criancinha tem um horário, não é igual dos outros artistas para trabalhar, o horário dele é reduzido, é menor. Para ele entrar ali, a família toda está presente ali perto, né, por trás das câmeras. A família está dando assistência, eles estão na escola, eles estão estudando, ele tem uma boa alimentação. E assim, e é tudo autorizado pelo, né, eles pegam, tem que ter autorização do juiz, da criança ou do adolescente, eles têm que pegar essa autorização para eles estar ali, os pais têm que assinar, se responsabilizando que aquela criança não vai ser prejudicada, né, na sua fase de criança, na sua fase de brincar, tá? Então tem toda uma estrutura. E quando a gente vê, né, crianças na rua pedindo para dinheiro para se alimentar, dinheiro para comer, isso é muito triste, porque o nosso país é um país muito rico, né? Ele é rico de alimentos, né? Porque produz muito, tem que ter uma terra boa. E ao mesmo tempo é um país tão pobre. Porque quando a gente vê uma criança sem escola, sem estudar, sem comida para comer, a gente vê que ainda somos um país muito pobre. Precisamos ainda, em pleno século, desenvolver muito. Porque as pessoas olham muito para si e esquecem o próximo, né? Olhar com um olhar de carinho, de amor, de respeito pelo próximo. E se aí nosso país fizesse com que todas as pessoas tivessem seu lugar para trabalhar, para morar, não teria crianças na rua, passando pelo que a gente vê, né? Bom, meus amores, nossa aulinha de história hoje é só essa. Vamos ficando por aqui, tá? Nós não vamos fazer outra tarefinha.
E na próxima aula a gente continua com esse assunto, porque agora nós estamos trabalhando, iniciando com as profissões, estamos no trabalho infantil, que não é legal, que não pode, tá? E na próxima aula a gente volta com esse assunto, tá? Beijo, fique com Deus, até amanhã.